mas, enfim. Você queria perguntar? Depois você vai. Sim, parabéns pelo verbete. O tema realmente é muito complexo e eu queria saber se o para-mega-algoritmo interassistencial e o maxi-mecanismo interassistencial seriam sinônimos. Então, eu pensei bastante sobre isso e eu concluí que não, de jeito nenhum. Eu não teria a pretensão de escrever um verbete sobre o maxi-mecanismo em si. E aí eu até coloquei, não sei se você viu, aqui na última linha, né, da parafatologia. Então, o que acontece? Quando a gente... a ideia desse paramega-algoritmo é como se fosse um instrumento, é um mecanismo, mas que ele é objeto do maxi-mecanismo. Ele é bem menor que o maxi-mecanismo, mas ele é um recurso, né? E é um recurso, mas ao mesmo tempo é uma para-realidade que acontece quando a gente para analisar mais na prática, claro, dentro de um vislumbre, né, da para-realidade, de como que acontece tanta coisa, por exemplo, a partir da união de pessoas, de determinadas pessoas. Vou dar um exemplo bem específico, tá? Então, se a gente pensar numa dinâmica parapsíquica, tá? Então, às vezes, você percebe a ocorrência de uma assistência muito específica relacionada àquele grupo intrafísico e a consciências trazidas que tinham uma relação estreita, é uma coisa precisa. Foi muito bem planejado para que aquela assistência acontecesse, né? É claro que tem um maxi-mecanismo por trás disso tudo, que é, digamos, esse conjunto enorme de consciências em mini peças a mega peças, né, a maxi peças. Então, isso tudo compõe o maxi-mecanismo. Mas o que eu estou chamando de paramega-algoritmo é digamos, é uma maneira, é um método, uma estratégia, um recurso e um mecanismo também que essas consciências, né, no caso, amparadoras mais avançadas, compõem, né, para fazer as assistências grupais. Mas, gente, eu acho que todo mundo já deve ter percebido isso, né? Exatamente. Porque, assim, na prática, sabe? Se a gente pensar, puxa, às vezes acontece isso, né? Num curso ou numa atividade, mas é comum acontecer, acho que todo mundo já passou por isso. A pessoa tem aquela inspiração para ir naquele curso, para ir naquela atividade, e ali ela percebe que aconteceu uma coisa muito séria em termos de assistência. Ela precisava estar ali, porque dependia dela estar naquele grupo para fazer determinada assistência. Isso, com certeza, acho que a gente pode afirmar que não é uma coisa totalmente aleatória, não é. Tem uma inteligência por trás promovendo operacionalizando, né, Oswaldo, essas ocorrências, né? Então, é isso, tá? Eu acho que, não sei se ficou claro para você a diferença. É menor, sabe? Digamos, o maxi-mecanismo é composto de consciências. E o paramega-algoritmo, não. É a partir de consciências, claro, mas é uma outra abordagem, né? Uma outra linha de raciocínio dessa atuação executiva, né? É uma coisa executiva, parafactual. Ele é como se fosse, então, uma característica de aglutinar pessoas para fins interassistenciais específicos do maxi-mecanismo interassistencial. Sim, é isso aí. É isso mesmo. Porque
é como se tivesse um momento certo, com as pessoas certas, para fazer a melhor assistência possível, né? E aí eu penso que entra essa inteligência extrafísica promovendo isso tudo, né?